Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Alien, filme de 1979 dirigido por Ridley Scott, que eu considero uma obra-prima do diretor, um dos filmes mais importantes entre ficção científica e terror. Como estamos chegando perto do lançamento de Alien Romulus ainda nesse ano, penso que é uma boa oportunidade de revisitar essa franquia, então aguardem porque teremos críticas de todos os filmes Alien aqui no canal. E para começar a discutir sobre o impacto de um dos filmes mais importantes do seu gênero, eu tenho que trazer o contexto, especialmente do caso do roteirista Dan O'Bannon. Desde cedo ele se interessava muito por ficção científica, ele também teve uma parceria com o John Carpenter quando eles estudavam na Universidade do Sul da Califórnia, e tem um filme que eu até deixo como recomendação, que é Dark Star, aí muito mais voltado para sátira, buscando também um teor cômico. Simbolicamente, muitos consideram que Dark Star acaba sendo um pai de Alien e também de A Coisa, que é um outro clássico que eu já comentei aqui no canal também, que eu adoro, vou até deixar na recomendação no card. Dark Star acabou se tornando um filme ruptura porque tinha uma proposta de fazer graça com tudo que era cultuado até então no que diz respeito a viagens espaciais. Depois que Dark Star foi lançado, o Dan ele até prometeu que ele queria fazer algo mais sério, realista, então ele queria trazer a premissa de Dark Star pro terror e aí buscando também uma situação de suspense. O mais interessante disso tudo é que o Dan nunca escondeu seus referenciais, ele fala muito de 2001 como é um filme icônico, super importante pro gênero no geral, mas ele cita outras grandes referências também. Nos comentários que ele fazia, Viagem ao Fim do Universo de 63 acaba sendo super mencionado e tem um do Mario Bava que eu também deixo como recomendação, que é O Planeta dos Vampiros. O Dan ele escreveu toda a base de Alien, ele finalizou e aí na época teve que vender inclusive como um tubarão no espaço. O Roger Corman por muito pouco não produziu esse filme que acabou caindo nas mãos da Fox. E aí quando a Fox entra nesse projeto, de fato, depois do sucesso de Star Wars, querendo também o seu grande filme no espaço, o Walter Hill, na época começando também a carreira como diretor, ele sugere o nome do Ridley Scott. A impressão que o Ridley Scott deixou em Os Duelistas de 77 foi tão boa que um dos produtores da Paramount no período, o David Putnam, disse que quem assinasse com o Ridley Scott teria tirado a sorte grande, teria tirado na loteria no quesito cinematográfico, porque o Ridley Scott tinha amplo conhecimento não só de teoria de cinema, mas sobre vários gêneros. Não era um profissional que ele estava restrito ao drama, comédia, ação, terror, ele sabia um pouco de tudo. E eu considero Alien fantástico pelo teor de imersão, atenção aos detalhes, a questão das maquetes, da construção da nave, desse espaço isolado, também do medo lentamente propagado e diluído também por conta de uma grande ameaça. Para um filme que não tinha um investimento enorme, é ainda mais surpreendente o uso dos efeitos práticos, os complementos gráficos que existem, então Alien realmente é um filmaço. Durante as rodagens, a Fox estava tão impressionada que ela ia amplia os poderes do Ridley Scott. O Ridley Scott sugere todo um novo encerramento, isso acaba passando por uma discussão entre os produtores. Será que o caso do Ridley não era daquele realizador que estava com uma ambição muito grande, queria fazer o seu nome? Será que daria certo ou não? A decisão foi de dar amplo poder criativo pro Ridley Scott, o que acabou se provando como uma das melhores decisões do estúdio nesse período. Alien influencia até hoje outros tantos filmes e é um grande clássico do cinema. A nave Nostromo recebe estranhos sinais durante seu trajeto de volta à Terra. Quando os tripulantes despertam para investigar o local, um deles é atacado por uma estranha criatura. Mas quando o embrião do alienígena entra na nave, eles lutam pela sobrevivência contra uma criatura implacável, enquanto tentam fazer o possível para entender o que está acontecendo e bolar uma solução. O primeiro destaque que eu faço é para a introdução de Alien, mantendo o interesse na jornada espacial, quanto à tecnologia, quanto à questão da rotina também na nave, e de que existe algo desconhecido que precisaria ser explorado. Obviamente é impossível não direcionar toda a atenção para Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, que interpreta uma das mais icônicas personagens do gênero, mas cabe ressaltar que na metade inicial do filme, todas suas ações são deixadas de lado e que seu discurso de proteção é questionado e abandonado pelos colegas. Existem várias situações na nave que são tanto quanto atípicas, quebras de protocolo, a segurança de uma hora para outra parece não interessar mais. Gera uma certa estranheza e acaba sendo desenvolvida no filme de uma maneira que eu considero ainda surpreendente, mesmo tendo visto Alien diversas vezes. Eu gosto muito do aparato tecnológico de Alien, como eles buscam também respostas na nave, essa interação direta,
Toda a questão de uma estética industrial também, ressaltada pelo objetivo. E cenas marcantes e inesquecíveis não faltam para Alien. A mais aclamada é a do Chestbuster, desde a concepção do uso dos efeitos práticos até detalhes que ampliam a experiência. Toda a formulação da cena visa uma normalidade que é drasticamente interrompida com a convulsão e com o surgimento do Alien, que é único, espetacular e inesquecível. Um ponto muito importante para a ambientação de Alien é o isolamento, é do sentimento de que existe uma prisão naquela nave, de que não tem para onde correr, existe um grande perigo e aquela tripulação precisa de alguma maneira solucionar o grande problema. E qual é o problema? Bom, o Alien seria a criatura perfeita. O diretor de fotografia desse filme era o Derek Van Lint, que era um grande parceiro do Ridley Scott. Eles filmaram mais de 100 comerciais juntos, eles já se conheciam bastante e o Derek já sabia todo tipo de protocolo que o Ridley usava nas gravações. O Derek também dizia que ele não era um profissional que estudava conceitos, ele era um diretor de fotografia de observação e prática. Ele lia o que o diretor queria, ele tentava tomar conta de todo o processo e conduzir do seu próprio método. Ou seja, olhar, trabalhar uma ideia e gravar. Para Alien, isso ganha um contorno bem especial. Primeiro, pelos enquadramentos propostos que ressaltam esse confinamento dos tripulantes. Não existe saída e o Alien precisa ser enfrentado, como eu disse. Além disso, as sombras e a profundidade de campo rasa criam um ambiente de constante ansiedade e desconfiança, especialmente quando uma das pessoas está isolada em uma busca individual. Alien é uma verdadeira aula de como construir e manter tensão do começo ao fim numa narrativa. É impressionante o trabalho da equipe quanto à ambientação, cenários, detalhes técnicos que acabam tornando a experiência, como eu disse, maravilhosa, impactante, tanto é que estamos falando de um filme que não só é cultuado, como serve de referência até hoje. O sentimento de pânico compartilhado naquela nave é impressionante e a escolha do elenco foi muito boa também. Por exemplo, o Ian Holm para interpretar o Ash, com tudo que ocorre com seu personagem, é uma das melhores decisões de escolha de elenco para um filme desse gênero, na minha opinião. Outra coisa que eu adoro em Alien é como a câmera passa a acompanhar a perspectiva e nos leva para essa clausura apavorante, em que o desconhecimento gera medo. Quando a Ripley se fixa como protagonista, existe uma lógica de confronto que até hoje é referenciada e muito copiada. Eu acho impressionante como Alien fixa sua iconografia e toda uma simbologia especial para o xenomorfo. A criatura perfeita, o organismo perfeito pronto para matar. Existem muitas passagens que o filme não vai estender para você ver a consequência de uma ação, porque um barulho já é o suficiente. A ameaça e a construção já está ali, bem desenvolvida, então essa questão que gira em torno dessa grande ameaça, de como ele vai se comportar ali e a busca pelo alien nos dutos de ar, por exemplo, acaba se tornando uma experiência marcante. É aquela coisa de que às vezes não precisa mostrar muito, você constrói, e Alien é uma aula de tensão. O filme conta com uma maravilhosa trilha sonora do Jerry Goldsmith que entre 69 e 79 viveu a sua era de ouro, na minha opinião, e tem vários trabalhos, Planeta dos Macacos, Chinatown, esse trabalho de Alien, o trabalho inesquecível também e super premiado de A Profecia. Aqui ele vai da percussão ao sintetizador para evocar lentamente esse suspense para chegar num grande pânico que gera um conflito. E Alien é uma obra-prima não só pela atenção aos detalhes, a ambientação, o cuidado, a escolha do elenco, como a Ripley se torna essa referência para o gênero. Alien é uma obra-prima no que diz respeito ao uso de efeitos práticos, confiança na ambientação e ideia de que se você consegue consolidar um ambiente de medo e tem confiança nesse ambiente de medo, já é um caminho muito bom para desenvolver um filme e, nesse caso, um filme que marcaria a época no cinema. Para Alien, nota 10. Eu tô bem animado para trazer em breve aqui no canal a crítica de Aliens e Alien 3, em que a gente vai passar para discutir James Cameron e David Fincher, uma ideia de sequência que era cultuada, para depois Alien 3, um filme que tem também muita polêmica quanto à interferência de estúdio. Tudo isso, como eu disse, na expectativa para Alien Romulus, e aí depois a gente segue também com os outros polêmicos filmes da franquia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!